Conheça 4 maneiras de tratar o descolamento de retina. Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina Vitro, que é a sua fonte completa de informação sobre as doenças da retina. No dia de hoje nós vamos fazer este vídeo especial para você que está passando por algum problema na retina, que é comentar as 4 formas de tratar o descolamento de retina, desde maneiras muito pouco invasivas que não requerem cirurgia, até realmente cirurgias bastante invasivas que são utilizadas principalmente em casos extremos. Então, para que você entenda melhor, descolamento de retina é quando a nossa retina, que é o filme da máquina fotográfica, acaba se separando do fundo do olho. Aqui em amarelo, que por dentro está laranja, é a retina, e abaixo dela existe o epitélio pigmentar e a coroide. Na verdade, o epitélio pigmentar é considerado uma camadinha da retina, mas quando existe o descolamento de retina, o epitélio pigmentar fica separado do restante da retina, que é a retina neurosensorial, ou seja, esta capinha amarela vai se soltando. Para que vocês entendam melhor, então, como se fossem 2 folhetinhos, o de cima é a retina, o de baixo é o epitélio pigmentar. Quando ocorre um rasgo na retina, este rasgo vai fazendo com que o líquido interno do olho, que é gelatinoso, vai infiltrando ali por dentro e separando a retina do epitélio pigmentar, causando então o que nós chamamos de descolamento de retina. O descolamento de retina, como vocês já sabem, é uma doença bastante grave que, se não for tratada, na grande maioria dos casos acaba levando a uma perda completa e irreversível da visão. Ou seja, pessoas que já estão com a retina descolada há muitos anos, há muito tempo, não adianta tentar fazer uma cirurgia porque não vai ser possível restabelecer a visão. Diferentemente, por exemplo, da catarata, onde se o resto do olho estiver saudável e a pessoa estiver com uma catarata avançada há muito tempo, apesar de que cataratas avançadas requerem uma cirurgia mais difícil, uma cirurgia mais trabalhosa, na catarata, quando é operada, é possível recuperar a visão. Diferentemente do descolamento de retina, que se for muito antigo, não há possibilidade de recuperação. Então, o descolamento de retina é, de certa forma, uma urgência médica, ou seja, a pessoa que está com este descolamento do tipo regmatogênico não pode ficar esperando muito tempo para operar. Então eu vou contar para vocês as 4 formas de tratar o descolamento de retina. Em primeiro lugar, a forma mais simples e mais tranquila para se tratar o descolamento de retina, como quase tudo na medicina, quando o problema é pego muito no início, bem lá no iniciozinho mesmo, quando existe apenas um rasgo na retina ou alguma área muito pequena descolada, é possível tratar o problema apenas com a realização de fotocoagulação a laser, que é sim uma aplicação de disparos de laser ao redor da área afetada, que servem para fazer com que o descolamento de retina não progrida. Se houver apenas um rasgo, vai ficar apenas aquele rasguinho ali, e se houver uma área pequena descolada, aquela área vai ficar descolada, mas não vai atrapalhar a visão. O laser, é claro, não é 100% efetivo, e casos maiores de descolamento de retina, o laser não funciona, porque aí a retina já está muito solta, mas em casos bastante iniciais, o laser é geralmente o tratamento indicado. E ele reduz em 90% a chance de um rasgo virar um grande descolamento de retina. Após o laser, vamos dizer assim, se a retina já estiver um pouco mais descolada, mas não estiver totalmente descolada, e em especial para casos onde o rasgo está na parte superior do olho, nós podemos optar pela retinopexia pneumática, ou seja, pneumática é realmente de ar, de gás, porque nós vamos injetar uma bolha de gás dentro do olho. Então, com uma seringuinha nós vamos injetar uma bolha de gás dentro do olho. Esta bolha deve ficar posicionada de forma com que ela tampe o buraco, ou seja, a posição da cabeça do paciente é extremamente importante após esta cirurgia, porque, por exemplo, se o rasguinho estiver aqui do lado, o paciente vai ficar virado para cá. Se for em cima, vai ficar mais retinho, e se for do outro lado, vai ter que pender para o outro lado. E é um procedimento bastante rápido, não tão invasivo, tem uma taxa de eficácia, é claro, um pouco menor do que as outras 2 técnicas que eu vou falar, mas os estudos mostram que cerca de 70% dos pacientes se recuperam do descolamento de retina quando tratados com esta técnica, e 70% para evitar uma grande cirurgia é uma boa opção se o caso for bem selecionado. Lembrando que nem todos os pacientes têm indicação
de realizar a retinopexia com introflexão escleral. Se você quer saber se o seu caso se enquadra na indicação deste tratamento, marque uma consulta comigo. Então o paciente é deixado com a bolha de gás, faz repouso com a cabeça na posição correta e logo após, um dia, 2 depois, é aplicado laser ao redor do rasgo para que ele fique selado a longo prazo. Afinal de contas, alguns dias, dependendo do tipo de gás, às vezes leva até mais de um mês para desaparecer, mas no momento em que a bolha de gás vai reduzindo, o rasgo já tem que estar selado pelo laser para que a retina não volte a descolar. E como terceira opção terapêutica, como terceiro tipo de procedimento, então existe a retinopexia com introflexão escleral, que é uma técnica muito tradicional, muito interessante e que também muitas vezes oferece um ótimo prognóstico para o paciente. Inclusive, alguns médicos não têm muita prática com esse tipo de procedimento e já vão direto para a quarta opção. Mas se o caso for bem selecionado, for bem indicado, a taxa de sucesso é cerca de 90% e para esta cirurgia não é necessário remover o vítreo, que é a gelatina interna do olho. Nós apenas implantamos uma faixinha de silicone junto à esclera, que é a parte branca do olho. Esta faixa vai causar uma leve pressãozinha ali na esclera e fechar o buraco de fora para dentro, diferentemente da retinopexia pneumática, onde o buraco é fechado de dentro para fora. Também, como qualquer cirurgia de retina, é necessário repouso no pós-operatório, pode ser aplicado laser ou então até crioterapia, que é uma espécie de congelamento que funciona como laser para selar as rupturas, e nesta técnica também pode ser utilizado o gás, ou seja, nós podemos colocar a faixinha de silicone para pressionar o buraco de fora para dentro e também uma bolha de gás para fechar o buraco de dentro para fora. Como quarta técnica cirúrgica para o descolamento de retina, então, existe a cirurgia mais versátil, que pode ser usada para uma série de doenças, como também a hemorragia vítrea, retinopatia diabética, buraco macular, membrana epirretiniana, um número muito grande de doenças, que é a vitrectomia, uma cirurgia da qual nós falamos muito aqui no canal, porque ela é muito realizada, afinal de contas serve para uma série de doenças, inclusive para o descolamento de retina. Antigamente, sim, ela era usada somente para casos muito avançados de descolamento de retina, mas atualmente, dependendo da preferência do cirurgião e também do paciente, ela pode ser utilizada como a primeira técnica a ser escolhida. É claro que ela é um pouco mais invasiva, porque ela vai remover a gelatina interna do olho, que é o vítreo, com o vitreófago. Aí nós vamos geralmente aplicar um líquido pesado, que é o perfluorocarbono, para empurrar a retina para o lugar, fazer laser ao redor das rupturas e deixar o olho preenchido por uma substância tamponante, que pode ser gás ou óleo de silicone. Os gases mais utilizados são SF6 e principalmente o C3F8, que permanece quase 2 meses dentro do olho. É claro que a bolha vai aos pouquinhos diminuindo e neste período em que o gás está dentro do olho, ele está lá protegendo a retina, fechando o buraco, permitindo que a retina cicatrize e que não volte a descolar. É claro, nem toda cirurgia é 100% garantida, mas a taxa de sucesso da vitrectomia é um pouco superior às anteriores, apesar de ser uma cirurgia mais invasiva. E em casos mais complicados ou dependendo de características do paciente, nós colocamos óleo de silicone dentro do olho, aí este óleo vai ficar lá também tampando os rasguinhos, tampando os buracos, só que ele não é absorvido pelo organismo, ele precisa ser removido em uma nova cirurgia. E isto traz uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é poder deixar ele lá o tempo que nós julgarmos necessários. Há pacientes que ficam meses com óleo de silicone dentro do olho. Há situações extremas onde o paciente fica quase a vida toda com óleo de silicone dentro do olho. É importante monitorar para ver se não está subindo a pressão, se não está dando glaucoma. Há alguns contratempos que podem acontecer. Eu já tenho vídeo falando sobre as complicações do óleo de silicone, mas também tem uma desvantagem, que é o fato de necessitar uma próxima cirurgia para ser removido. Então, neste vídeo você ficou conhecendo as 4 formas de tratar o descolamento de retina: o laser, a retinopexia pneumática, a retinopexia com introflexão escleral e a vitrectomia. Se você tiver mais dúvidas sobre este tipo de assunto, aproveite para deixar comentário, compartilhe este vídeo com o seu amigo, seu parente que possa estar precisando, e não deixe também de marcar uma consulta comigo para avaliar pessoalmente o seu caso e ver qual é o tipo de cirurgia mais indicado.